Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Juntos, cantemos. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Do início, bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Cantemos, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A paz do Senhor para você, de longe, de perto, família Canção Nova. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse Amor Vencerá. Esse programa que tem como objetivo levar você ao encontro pessoal com o Senhor. E, claro, rezar pelas suas intenções. Mande para nós o seu pedido de oração, para as nossas redes sociais, para que possamos rezar com você e por você, tá certo? Bem-vindo, Padre William. Obrigado. A paz de Jesus no coração de cada um de vocês, os irmãos que estão aqui e os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nesta hora do dia em que a Canção Nova proclama que o amor nunca é derrotado, ele sempre vence. É uma hora de fato de graça e de confiança. Eu estava com saudade, fazia tempo que eu não vim aqui. Ah, eu também. Deus Nós abençoe. Estávamos também. Bem-vindo, Renilson. Que bom estarmos juntos, Salete, Padre William, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom estar aqui, tomando posse da graça de Deus. Como nós cantávamos, há sempre um novo milagre para acontecer. Há um milagre hoje, na sua vida, no seu coração, onde o Senhor quer realizar uma obra nova. Quero aproveitar, Salete, mandar um abraço ao povo lá de São João de Nepomuceno, em Minas Gerais, um povo que ama a Canção Nova. Que Maravilha. Lindo testemunho de amor. Então você aí, um grande abraço. Foi lindo o nosso último domingo, na festa da Divina Misericórdia. Um abraço a você, de São João e também de toda a região, que ama tanto a Canção Nova. Estamos juntos. Sapo, bem-vindo. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Salete, vamos divulgar aqui a nossa ida em Juazeiro, Bahia, no dia 8 de maio, numa noite oracional. Como é que SS em ação novamente em 2026. Vai ser lá no Colégio Ângulo, né? A Jaqueline falou aqui que eu passei o telefone errado, viu? Ah, é? Então vamos falar aqui de novo aqui, ó. O telefone lá para você ter informações é 74 98826 0319, né? Colégio Ângulo, em Juazeiro, em Juazeiro. Bahia. Então depois nós vamos ter que gravar outro vídeo, tá? Certo, Tá Sapo. bom? Sem problemas. Maravilha. Dia 8 de maio estaremos aí numa noite oracional, vai ser muito bom. E você que quer trazer sua doação para ajudar a Canção Nova, pode levar que a gente traz com o maior carinho. Até dia 8 de maio, se Deus quiser. Mas a Canção Nova, nesta semana, está se preparando para um grande evento. E eu quero chamar aqui a Ângela Ábido, fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos.
não é? Com muita alegria. A Ângela sabe quanto carinho que a Canção Nova e eu, de maneira particular, tenho por ela, não é? Monsenhor Jonas considerava a Ângela filha dele, não é, Ângela? Bem-vinda. Salete, bom dia para você. Bom dia, padre. Bom dia. Sapo, você me emociona tocando pessoalmente, viu? Escutando de longe é maravilhoso, mas pessoalmente foi lindo. Bom dia para você que está nos ouvindo. Salete, você sabe do meu amor por você também, não é verdade? Verdade. Quanto que a Salete me ajuda nessa caminhada. E aí, para mim, é importante, porque vocês são um pedacinho do Padre Jonas. Que bom, que bom. E é uma parceria que deu certo, né? Que deu certo. Vai até o final. Graças a Deus, até o céu. Até o céu. Combinada. Isso mesmo. Então, nós teremos, neste final de semana, aliás, começa hoje à noite, com a missa do Clube da Evangelização. As mães já estão chegando. Já estão chegando aí. O Nordeste está descendo em peso. E agora, a partir de amanhã, o Sul e o Sudeste também começam a chegar. Isso. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E domingo. Estaremos juntas aí nesses 4 dias, mais a missa. E o que é importante, vamos falar de Eucaristia. Que lindo. Não é isso? O movimento de mães que hoje, nessa Salete, nós estamos em 25 países e começou aqui, neste local que nós estamos aqui. Chegamos um grupinho pequeno, a pedido do Padre Jonas, para lançar o primeiro livro. Poucas pessoas aqui, somente o pessoal do Espírito Santo. E hoje estamos aí em 25 países. Isso mesmo. Padre Jonas abraçou e a gente abraça junto. Nossa, quantos puxões de orelha ele me deu, gente. Vocês não têm noção. Acabava alguma coisa aqui, ele me puxava, porque não parece, mas eu sou muito tímida. E ele brigava, que dizia que eu falava pouco nos encontros, que era para que eu pregasse mais, para que as pessoas pudessem ouvir a voz da Fundação. Só que eu não tinha noção que era isso, né? Então, esses dias nós vamos transformar a chácara na Cidade das Mães. E o que é a Cidade das Mães? Foi um sentimento que nasceu no coração, primeiro do Padre Bruno, porque ele via as pessoas vagando aqui e ele falava: Ângela, eu queria os lugares cheios. E aí eu fiquei meio assim, mas fui para casa e Deus tocou no coração. O que é a Cidade das Mães? É um local onde, aqui no Rincão, estarão os jovens e adolescentes, escutando pregações sobre Eucaristia na linguagem deles. Ali na frente nós temos o Auditório São Paulo, estarão os maridos, também falando sobre Eucaristia, mas sobre a visão de São José, trabalhando com o modelo de São José. E lá no Centro de Evangelização, nós teremos as mães, que normalmente são quase 100 mil, né? Mães que estão chegando aí. E no cantinho das crianças, vão estar colhendo em rodízio, porque o ano passado ficou difícil, porque veio muita criança, em rodízio, atendendo as crianças também com o tema Eucaristia, presente de Deus. Vai ser lindo. Verdade. Vai ser maravilhoso. O ano passado já foi, já deu fruto. Por quê? Porque os maridos saíram daqui já querendo montar o Amo Paz. E eu acabei sendo atropelada. Já estamos funcionando, né, há 7 meses com um grupo piloto. E a partir agora de maio vai sair para o Brasil e para o mundo o Amo Paz. E nós teremos muitos pregadores ao longo desse dia, né? Quais os pregadores que nós vamos ter? Olha, vai estar aí Padre Reginaldo Manzotti, Padre Donizete, o Padre Wagner vai falar com a gente, Salete vai estar com a gente. Eliana Ribeiro, Padre Anderson, Padre Renato. Alguns bispos também virão. Os bispos estarão. Dom Vladimir, que é o bispo dessa diocese, viu o movimento nascer. Então, ele vai estar aqui também, que eu falo que quando eu olho nos olhos dele e
do outro bispo, que foi auxiliar, Dom Mário também, eu falo assim, eles sabem que a gente não tinha nada no coração com relação ao movimento. A gente só via um pequeno grupo ali e a obra de Deus se fez. Então, nós vamos ter uma programação intensa. O pessoal do Fanuel, que faz parte dos jovens de Belo Horizonte, vão estar aqui animando. O Zé Alexandre vai estar conduzindo os maridos, porque uma coisa que eu faço é dizer que é dar trabalho para os outros, né? Mas não é verdade. Eu acho que quanto mais você distribui, melhor fica o trabalho para todo mundo. É verdade. Então, minha gente, venha com a família, né? Ainda dá tempo. Dá tempo. Se você ainda não adquiriu a camiseta, a Canção Nova está lançando. Eu estou vestida já. Ah, pois é? Olha Com a camiseta. E essa camiseta, Salete, eu queria aproveitar e falar que é o que o movimento faz de algo mais. Nós queríamos pedir que vocês comprassem não só a camiseta para usar, mas lembrando que vocês estarão ajudando a Canção Nova. É o estender de mãos nosso para todo o movimento, é o pedido para comprar a camisa. É no loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Durante o encontro, estaremos também vendendo as camisetas, né? É isso aí. Também o livro, né, do ano, que é o livro da Eucaristia, está vendendo aí, segundo me falaram, está sendo mais vendido aí nesse momento da Canção Nova. Tem um também muito bom, porque vão ser lançados 2, que é da mesa familiar à mesa eucarística. Eu descobri, Salete, você sabe disso que você vive na minha casa, né? Que a evangelização dos meus netos ficou muito boa, muito melhor do que a dos meus filhos, porque foi na mesa, onde a gente partilhava a comida e partilhava o evangelho, o que aconteceu na escola. E aí eu queria partilhar isso com vocês, e para que vocês possam praticar a volta à mesa da refeição familiar. Isso mesmo. Então, tá aí o convite para você. Eu tenho mais um convite para fazer. Ângela e Padre Donizete sairão com as mães que oram em peregrinação com São José Peregrinações, não é, Ângela? Verdade, nós vamos visitar a Turquia e a Grécia agora em setembro e nós vamos estar fazendo os passos de São Paulo. E quem já viajou comigo e Padre Donizete, né, Salete, sabe que é muito bom. Por que é muito bom? Porque é muito espiritual. A gente realmente faz desses momentos um grande retiro. No final da peregrinação, a Itália e a França, o que mais mexeu com o meu coração, que as pessoas falaram, olha, Ângela, realmente foram 15 dias de retiro. Dessa vez vão ser 12 dias, por causa da agenda que ficou meio apertadinha, isso mas mesmo. Vamos estar. São José Peregrinações.com.br. Vou repetir. São José Peregrinações.com.br. Entra lá no site e já vai reservando o seu lugar nessa peregrinação. Até setembro, quando setembro vier. Isso mesmo. Não é isso? A minha já está chegando com a São José. Será em junho, nos santuários franceses. Também com a São José. Você vai a Salete? Vou lá a La Salete, Olha! vou a Lisieux, com o Padre Alessandro. O ano passado nós fomos, vale a pena. E olha, é uma peregrinação que às vezes poucas pessoas levam a Salete. Não é isso? Agora que começou a movimentar por causa justamente da devoção da nossa padroeira. Mas é um lugar lindo, vale a pena. Isso mesmo. São José peregrinações.com.br. Obrigada, Ângela. Obrigada. Valeu demais. Ó, a gente Salete vai estar com a gente, o pessoal do Instituto Hesed também, Padre Doni, vai ter, né? A gente, a hora que você me perguntou, eu esqueci de algumas pessoas. Padre, Mas tchau. vai ser maravilhoso. Tá bom? Tchau para vocês. Vamos cantar, Renilson? Vamos cantar, preparando o nosso coração, a palavra que será semeada em nosso meio. Cantemos com fé, crendo que o Senhor, no meio de nós, realiza a sua vontade, porque Ele nos ama. Cantemos então. Com Jesus, tudo pode ser mudado.
pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Eles mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar. E perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, Padre William. O ressuscitado, a presença do ressuscitado que liberta os cativos de toda a prisão. É bonito ver a atitude dos apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de viverem a experiência do encontro com Jesus ressuscitado e a experiência do Espírito Santo. Eram homens cheios de temores, podemos dizer, Salete, homens covardes, homens fracos, homens, dentre eles, havia um que negou Jesus na iminência da sua paixão, que foi Pedro. Outros que fugiram, que abandonaram Jesus por medo. Se reuniam a portas fechadas por medo dos judeus. E agora, depois que Jesus ressuscitou, estes homens experimentam a força da ressurreição e a força do Espírito Santo faz deles homens destemidos. Essa é a primeira experiência que o ressuscitado nos dá a graça de viver. Transformar o medo em coragem, a fraqueza em força.
a timidez em intrepidez. Eles não se importavam mais se fossem castigados, presos, torturados ou até mortos. O mais importante eles já tinham, a presença de Jesus. Por isso que, se nós estamos em dia com a experiência do encontro pessoal com Cristo, nós também não temos nada a temer, não devemos nada a este mundo. É essa experiência tão bela que a igreja coloca diante dos nossos olhos logo depois da Páscoa. A experiência que os apóstolos viveram depois da ressurreição de Cristo e depois de Pentecostes. Está aqui para você também pensar. Na sua vida, você já encontrou com Jesus a tal ponto que o medo já não tem mais lugar no seu coração. As prisões não assustam mais. As doenças, a perseguição, a solidão, as ameaças. O homem que passou pela Páscoa é livre. Livre das opressões, livre das perseguições e livre de todo o mal. Se ainda tem medo, se ainda tem covardia, se ainda tem insegurança, é porque falta a nós atualizar essa experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado. E nós vemos nessa palavra que não há portas fechadas para o Senhor. Não há portas fechadas para o ressuscitado. Veja, eles estavam presos. E o Senhor enviou um anjo para abrir as portas da prisão e os fez sair. Dizendo o quê? Ide falar ao povo. Falar do quê? Falar do poder de Deus, falar da ressurreição. Então não existe portas fechadas para o ressuscitado. Enquanto o padre falava, eu não consigo, padre, olhar para você e não me lembrar do ressuscitado. Não é? A gente sabe da história do padre William, mas talvez muita gente não saiba. Não é que ele teve no ano de 2016, é isso? Já 10 anos. Vai fazer Conta 10 para anos. nós, padre. Eu era seminarista ainda, não? Estava em viagem junto com outros seminaristas, alguns padres na época recém-ordenados, e nós sofremos um gravíssimo acidente, ali já próximo da região da Ângela, ali já próximo do Espírito Santo. Estávamos indo a Campos dos Goitacazes para uma primeira missa de um dos nossos padres. O carro onde nós estávamos, ele capotou e chocou-se com um caminhão. Nós perdemos um irmão na ocasião, o Tiago faleceu na hora, ele estava do meu lado. O padre Felipe hoje é padre também, na época era seminarista, ele teve uma lesão muito séria no braço direito, perdeu o movimento do braço. E eu fui levado para o hospital politraumatizado, ou seja, havia fraturas em todo o meu corpo. No rosto, aqui do lado esquerdo, no ombro. Minha coluna fraturou-se em 3 partes. E as fraturas mais graves foram as fraturas de costelas. Eu quebrei 4 costelas. E com essas fraturas houve a perfuração então dos pulmões. Ou seja, um caso muito grave. Eu imediatamente fui colocado em coma induzido, fui entubado. Os médicos precisavam drenar o sangue que estava dentro dos meus pulmões. E como se não tivesse mais nada para acontecer, com essa drenagem do sangue, eu adquiri uma bactéria muito severa, que fez o meu quadro então evoluir para pneumonia e sepsemia. Isso mais ou menos uns 8 dias depois do acidente. Fui transferido rapidamente para a cidade de Itaperuna, um hospital maravilhoso que me recebeu ali. E no dia 6 de setembro de 2016, o acidente foi no dia 30 de agosto, mas no dia 6 de setembro, na tarde desse dia, eu estava na UTI, entubado, em coma, com sepsemia, aquela bactéria que estava só no pulmão, ela passou a percorrer todo o meu corpo, ela infeccionou os meus intestinos, os meus rins, o meu fígado. Neste dia, os médicos então chamaram os meus pais que estavam lá, o padre Roger Luiz, a Heloísa,
que era membro da nossa comunidade, e eles deram ali a sentença de morte, que eu morreria naquela madrugada, porque clinicamente já não tinha mais o que fazer. Eles administravam 3 antibióticos, os mais modernos e os melhores que existiam, mas o meu corpo não reagia. E o médico então disse para os meus pais e também para a comunidade, para que ficassem com os celulares ligados naquela madrugada, porque possivelmente a morte me visitaria naquele dia. Eu lembro que minha mãe contou que ninguém queria ficar comigo aquela noite, né? Era a noite da morte, então as pessoas estavam assustadas. O médico, inclusive, depois eu soube disso, ele ia virar o plantão, ele deixou rascunhado um atestado de óbito, que ele sabia clinicamente que não teria chances, para o outro médico só assinar o atestado. Mas nessa história, nessa mesma noite, entrou um homem de fé, que foi capaz de ver o que ninguém via, e de vislumbrar um milagre que naquela altura era impossível. Padre Jonas Abib, na manhã do outro dia, dia 7 de setembro, foi para a TV Canção Nova, celebrou a missa, uma missa que abria o cerco de Jericó, que a nossa comunidade iria rezar, pedindo a minha vida e a minha saúde. Ali o Padre Jonas contou a história do Padre Murilo, que foi da nossa comunidade, Sim. que também foi desenganado, né, depois de um gravíssimo acidente. Padre Murilo teve morte cerebral, também como seminarista. Padre Jonas testemunhou isso, e na época ainda a Canção Nova tinha só a rádio, e pela rádio o Padre Jonas convocou o SOS Murilo, convocando os ouvintes da rádio Canção Nova a rezarem pela vida e pela saúde do Murilo. E naquele dia, dia 7 de setembro de 2016, o Padre Jonas atualizou, convocando em rede nacional o SOS William, para que Deus me devolvesse então a vida e a saúde. E o bonito é que o clamor do Padre Jonas era que Deus devolvesse a minha vida para que eu continuasse na Canção Nova e um dia me tornasse padre. Eu lembro que muita gente depois me contou que pensavam que o Padre Jonas ia passar vergonha, porque a minha morte era certa, e o Padre Jonas estava dizendo de um milagre impossível em rede nacional, rádio, TV, internet, dizendo que Deus ia me livrar da morte e devolver a minha vida. Depois quem passou vergonha foi quem não acreditou na palavra do Padre, porque exatamente 40 dias depois que o Padre Jonas fez esse levante de oração na Canção Nova e no Brasil inteiro, e além Brasil, teve gente que rezou por mim na África, na América do Norte, na Terra Santa, na Europa. Esse grande levante de oração, 40 dias depois, me fez sair do hospital completamente recuperado e sem nenhuma sequela. A ressurreição me visitou, de fato. Vamos literalmente. aplaudir o ressuscitado. Por isso que eu fiz questão, e faço, que sempre você conte. Sim. Não é? Porque a mesma força do ressuscitado que abriu a prisão para sair os apóstolos e anunciarem o evangelho, esta mesma força, esse mesmo poder, levantou o Padre William para que ele pudesse continuar a sua missão, sendo sacerdote, sendo formador da nossa comunidade hoje, né, aqui de Sim. Cachoeira Paulista, não é? E o Lucas às vezes olha, não, padre, tem uma coisa diferente quando ele anda na chácara. Eu fiz, é o ressuscitado, não é? O Padre Jonas me disse, a última vez que eu me encontrei com o Padre Jonas foi no dia da minha ordenação. E eu tenho uma gratidão muito grande a ele, sempre que eu conto isso me emociona, porque tudo que o Padre Jonas disse a meu respeito aconteceu. O Padre Jonas disse que eu não morreria, ele disse que eu viveria sem nenhuma sequela, e realmente no meu corpo não tem nenhuma sequela. Minha coluna se recuperou milagrosamente, os médicos não sabem explicar porquê. Eu poderia estar paraplégico. O meu rosto, milagrosamente, sem nenhuma cirurgia também, foi reconstituído. Os meus pulmões, os meus rins, que na época também pararam de funcionar. E o Padre Jonas
profetizou isso, que eu viveria sem nenhuma sequelas. E uma última coisa que ele profetizou, é que antes da morte dele, ele me veria padre. E foi justamente no dia que eu me ordenei padre, foi o último dia que eu me encontrei com ele. Depois da missa de ordenação, nós descemos ali na casa dele, e ele disse para mim: meu filho, em você a vida venceu a morte, e você carrega no seu corpo a graça da ressurreição. E eu preciso e espero que você comunique isso para as pessoas que Deus te confiar. A vida venceu a morte, e ela vence sempre. A ressurreição vence sempre. Como se proclama todos os dias aqui que o amor vence, realmente, para Cristo ressuscitado, não existem portas fechadas. Nos acidentes da sua vida, nas tragédias da sua vida, talvez a morte também te visitou. O pecado, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Hoje a Canção Nova é canal de ressurreição para você. Eu estou aqui dizendo para você, fisicamente, na minha memória, no meu coração e no meu corpo, não existe portas fechadas para o ressuscitado. Depois que a gente vive o sofrimento, fica até mais fácil de acreditar e proclamar isso. Para mim, você é uma pregação viva do ressuscitado. Não precisa falar nada, só em olhar para você, eu já sei que ele vive. Só em olhar para você. Eu digo você porque você é mais novo que eu, não é? Podia ser meu filho. Sim. Eu olho e digo, ele vive, ele reina, ele é o Senhor. Eu me alegro ao olhar para o Padre William. Eu me alegro, eu sinto alegria de ressurreição. Jesus Cristo vive. Então você que está aqui, creia, ele vive. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês precisam fazer a experiência com o ressuscitado em todas as situações. Esses dias o Lucas disse, mãe, eu fui na missa com tanto desejo de receber o corpo e o sangue. Mas é muito difícil a gente receber o corpo e o sangue ali no santuário. Eu estava cantando na missa e aquela vontade de receber, e na hora da consagração eu disse, Jesus, eu queria tanto o seu sangue em mim. Quando terminou a consagração, que foi na hora da comunhão, a ministra da Eucaristia chegou, olha, vocês vão comungar aqui com o padre. Podem se aproximar aqui do altar. E o padre nos deu o corpo e o sangue. E o que eu disse a ele? Jesus vive, meu filho. Jesus está vivo. Ele escuta, ele vê tudo que a gente pensa e sente. Ele vive. Não é, padre? Uma coisa muito bonita que a gente precisa ter no nosso coração, que antes do milagre, Deus espera as nossas mãos ficarem vazias. Deus espera chegarmos lá, no fundo do poço, quando não existe mais nenhuma possibilidade humana. Lembra quando Jesus transformou a água em vinho? Ele fez questão de esperar o vinho acabar, para depois fazer o milagre. Enquanto tinham possibilidades humanas, o milagre não aconteceu. Jesus levou o povo ao deserto, esperou sobrar só 5 pães, 2 peixes, numa multidão de 5.000 homens, para poder multiplicar os pães. Jesus esperou o seu amigo Lázaro morrer de propósito. A palavra de Deus diz que Jesus ficou onde ele estava ainda por 3 dias. Ele já sabia que Lázaro estava doente. Ou seja, ele esperou a morte para ressuscitar Lázaro. Na Canção Nova também é assim. Aqui, Deus espera muitas vezes as nossas mãos ficarem vazias para fazer o milagre da divina providência. Naquele dia, em 2016, Deus esperou o seminarista William receber uma sentença de morte para livrá-lo do poder da morte. Na sua vida também. Se hoje as suas mãos estão vazias, no fundo do poço, talvez até o desespero, você não sabe mais o que fazer,
o ressuscitado tem a vida nas mãos. Nesse dia nós ouvimos essa leitura tão bonita, Jesus dizendo no Apocalipse: eu tenho a chave da região da morte. Eu tenho a chave da vida. E esse mesmo Jesus, que esperou as suas mãos ficarem vazias e as possibilidades humanas acabarem, hoje aqui no Amor Vencerá, Ele também pode visitar você, para você viver este encontro pessoal e profundo com o Cristo que vive e que reina. Amém. Por isso vamos agora invocar o Espírito Santo, que é essa força de ressurreição. Você que está aqui, se quiser, fique de pé, se puder. É essa força da ressurreição que nós invocamos agora. E você vai entregando em primeiro lugar o seu coração. Em primeiro lugar, o seu interior, a sua vida espiritual. Depois você vai entregar o seu físico, pedindo que o ressuscitado, que o Espírito Santo do ressuscitado venha libertar, curar, restaurar tudo o que precisa ser restaurado. Vamos cantar pedindo isso. Vem sobre nós, Espírito Santo, atualizar essa experiência de ressurreição, cantando e nos abrindo a sua ação. Cantemos então. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia a minha alma, peça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. vinde curar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. vai pedindo para o seu coração, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor, nós te louvamos e Nós te bendizemos, bendizemos Senhor Jesus. pelo testemunho de ressurreição na vida do Nós te Padre exaltamos, William, Jesus. na vida de tantos que foram ressuscitados Sim, pela Senhor. tua força, pelo teu poder, e por aqueles que ainda irão se levantar das suas enfermidades físicas, espirituais e emocionais, daqueles que vão voltar para ti, porque ressurreição também é voltar para o Cristo.
e nós acolhemos o Senhor. Aplauda. Aplauda com carinho o ressuscitado. Ele está no meio de nós, Ele vive. Ele reina. Ele é o está Senhor. no meio de nós. Ele é o Senhor. É o nosso Senhor. O amor nos visita. Nós te bendizemos, Senhor. Nos entregamos a Ti. Nosso coração é grato a Ti, Senhor. A Ti, Senhor Jesus. Bendito Nós te adoramos. seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Cantemos o início. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, te damos graças. Te rendemos graças. Pela salvação que o Senhor nos trouxe. Sim, Te louvamos por esta palavra de hoje, que nos ensina que não há portas fechadas para a sua presença. O Senhor entra onde quiser. E você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela rádio, pelo Sistema Canção Nova, não há portas fechadas para o ressuscitado. Ele entra onde Ele quiser. Não existe limite para o poder de Deus. Ele pode entrar aonde Ele quiser. Você que está enfermo, nos acompanhando. Você que está angustiado, preocupado, aflito, vivendo muitas situações, talvez de escuridão, de dúvida, dúvida de fé, talvez desconfiado. Será? Com tantos questionamentos, com pensamentos acelerados, não existe portas fechadas para o ressuscitado. Ele te alcança aí onde você está, na situação que você está, de medo,
de fragilidade. Olhe para Jesus. Adoremos o ressuscitado. Abramos o coração para Ele, para que Ele entre com toda a força de ressurreição. Que você que está desanimado precisa. Toda a força de ressurreição. Para você que está apagado na fé, apagada na esperança. Ele vive, Ele reina, Ele está no meio de nós. O Senhor fala no meu coração de pessoas que neste dia estão com um sentimento de morte, que vivem a depressão, a ansiedade, o pânico. Até agora você não conseguiu levantar da sua cama. Já é quase meio-dia e você está prostrado ouvindo a canção nova. O ressuscitado está entrando aí onde você está e devolvendo a vida, o sentido da vida. O Senhor também falava no meu coração de pessoas com pensamentos suicidas, com desejo de não viver mais. Você que pensa e reza com essa expressão: eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais. O ressuscitado também pode chegar aí onde está o seu limite. O ressuscitado pode alcançar também onde ninguém alcança. Os segredos mais profundos do teu coração e que te impedem de caminhar e de continuar a sua vida. O Senhor também falava no meu coração que visitava pessoas em cadeias, em presídios. Pessoas marcadas por um profundo arrependimento. Você estava aí ouvindo O Amor Vencerá, neste presídio, pensando: se eu pudesse, eu faria tudo diferente na minha vida. O ressuscitado também está chegando aí e redimindo você da sua culpa, do seu remorso, daquilo que você fez que desagradou a Deus, desagradou a sua família, você que decepcionou pessoas e carrega o peso da vergonha e da culpa. O ressuscitado também pode chegar aí. A palavra de Deus diz que na manhã da ressurreição, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, elas se perguntavam: quem vai remover a pedra que foi colocada à porta do sepulcro? Era uma pedra grande e pesada. E quando chegaram, a pedra já tinha sido removida. Qual é a pedra grande que está te impedindo de caminhar hoje, de continuar, de seguir? Qual é o obstáculo, a dificuldade, o sofrimento que para você também hoje é intransponível? Jesus, nós te pedimos, entra na nossa história, como naquela manhã de Páscoa, e remove as nossas pedras. Chama-nos de dentro dos nossos sepulcros, Senhor. Chama-nos pelo nosso nome, como o Senhor chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Chama, Senhor, a cada um de nós da morte à vida. Remove essa pedra pesada que bloqueia, Senhor, a nossa alegria, que bloqueia a nossa esperança, que bloqueia as nossas famílias, as nossas comunidades, e tira-nos da morte, Senhor. Visita-nos hoje, neste amor vencerá, com a tua vitória sobre o pecado e sobre a morte. E faz-nos em ti, Jesus, Senhor Jesus, mais do que vencedores. faz-nos, Senhor, em ti. Nos coloquemos na presença preciosa daquele que vive e reina e está aqui. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, pelo nosso sistema de comunicação, saboreie a presença do Senhor. Preciosas são as horas na presença do Jesus.
comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive e presente aqui está. Ele vive e presente aqui está. Jesus, nós entregamos as mães, todas as mães que estão agora orando conosco, aquelas que estão pedindo pelos filhos que estão desempregados, por aquelas que estão gestantes, vivendo uma gravidez de risco. Tu és o ressuscitado. Nós pedimos, alcançai com o teu poder, com a tua luz, todas essas mães, aquelas que os filhos estão com doenças terminais, que estão numa vida longe de Deus, talvez nos vícios do álcool, do alcoolismo, nas drogas. Nós agora oramos e pedimos a ressurreição desses filhos e também dessas mães. Mães que estão em depressão, que estão prostradas, vivendo somente à custa de remédios, porque não têm forças para enfrentar a própria realidade. Senhor, nós pedimos, derrama o seu Espírito Santo, derrama a sua graça sobre estas mães, sobre estes filhos, também sobre pais desempregados. Derrama a força do teu Espírito Santo sobre aqueles que perderam a fé, a confiança, a esperança em ti. Derrama seu Espírito Santo, Senhor. O Senhor me mostra uma mãe, você está cozinhando agora, cozinhando e chorando. Você está com a panela nas mãos, no fogão da sua casa, mas chorando, porque você já não sabe mais o que fazer. Você se sente uma mãe sem saída. E Deus está entrando agora nessa cozinha. O ressuscitado está entrando aí e devolvendo a você a esperança e a fé. Nem tudo está perdido. Eu sinto que Jesus está trazendo aquele que é o primeiro dom da sua ressurreição, a paz. A paz a corações confusos, perturbados, angustiados, corações inquietos, corações tristes. Naquela mesma voz que ecoou na manhã da ressurreição, nós também nos encontramos mergulhados nela, nessa voz, neste dia. A paz esteja convosco, disse o ressuscitado. A paz esteja convosco. Pelas ondas da rádio, pelas ondas da TV Canção Nova, escute. A paz esteja convosco. A paz de Jesus ressuscitado volta hoje ao seu coração e à sua família. Eu queria, Senhor, reforçar essa oração. Quantas mães sem esperança. Quando o padre falava da pedra, o Senhor mostrava várias mães.
olhando para o impossível da sua vida. Mas o Senhor diz: não desista, mãe. Como aquelas mulheres, no momento certo, a pedra se moverá. Mas nós queremos te pedir, nós dissemos: saia Lázaro do sepulcro. No início eu pensava só nos filhos, Senhor. Mas agora eu te peço, tire do sepulcro tantas mães cansadas, mortas, porque não veem mais o sentido da vida. Tira todo o sentimento de culpa que elas carregam pelas decisões da vida de seus filhos. Traga, Senhor, essa paz. E que nós possamos hoje cantar como o Padre William. O ressuscitado entrou na minha casa. O ressuscitado entrou na minha vida. O ressuscitado entrou no meu coração. Entrou no meu coração. E me deu vida nova. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito Nós te obrigado. bendizemos. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença, pela tua ressurreição, que nos traz tanta esperança e paz. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em Ti a nossa alma descansa. Em Ti ela encontra o amor, ela encontra repouso. Obrigado, Jesus. Descansa, ó minha alma. Em Jesus vem repousar. Vitaliza, reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente, quem socorro ele virá. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Descanse sua alma em Jesus ressuscitado. Você que está esgotado, até sem palavras para rezar, somente olhe para Jesus e adore. Contemple esta presença viva do Senhor na Eucaristia. Você que hoje precisa de um milagre. Você que vai se submeter a uma cirurgia longa. Ou até tem alguém na sua família que vai se submeter a uma cirurgia longa. Olhe para Jesus ressuscitado. Entregue nas mãos dele. Deixe ele entrar nesta cirurgia, junto com os cirurgiões. Ele estará lá. Tenha certeza disso. Não temas. Ele está com você. Você que passou, que viu a morte, que quase morreu. E você, enquanto ouvia o testemunho do Padre William, você se atentou para esta realidade. Foi Jesus quem me ressuscitou. Foi Jesus
quem me levantou. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pelas inúmeras pessoas que foram ressuscitadas de acidentes graves, de quase morte. Nós louvamos e agradecemos. Até mesmo na nossa comunidade, quantos? Nós agradecemos, Senhor. Bendito seja, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Bendito seja, meu Deus. O Senhor ainda fala no meu coração de uma pessoa enlutada. Você perdeu o seu filho de uma maneira inesperada, de uma maneira trágica. E você até dizia, na minha casa, a morte que venceu. Não. Jesus ressuscitado está entrando na sua casa e dizendo que Ele tragou a morte. Ele venceu a morte. E a nossa fé é cheia de esperança e de imortalidade. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. E a partir de agora também nós, que um dia vamos passar pela morte corporal, ressuscitaremos com Ele. Jesus está descansando aquelas mães marcadas pela perda, pelo luto, por essa dor que não tem nome, por esse sentimento de derrota. Você se sente como alguém que não conseguiu ajudar o seu filho, a sua filha. E Jesus está retirando do seu coração esse sentimento de ter sido vencida pela morte. Jesus ressuscitado tragou a morte, diz a liturgia nesses tempos. Afogou a morte. E é nele que nós encontramos a esperança da vida eterna e da ressurreição. Eu sinto que este é um dia de paz e de esperança para muita gente. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vai agradecendo a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se você se sente alcançado, alcançada pelo ressuscitado, diga: eu acredito, Senhor. Eu acredito, A vida Senhor. venceu a morte. A vida venceu a morte. Na minha casa, Na minha na minha casa, família, na minha família, no meu matrimônio, no meu meu matrimônio. matrimônio. a vida venceu a morte. a vida venceu a morte. A esperança venceu a desesperança. A esperança venceu a desesperança. Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado. é vitorioso na minha vida. É vitorioso na minha vida. Eu posso descansar, Eu posso descansar. porque a vida venceu a morte. Porque a Porque a vida vida venceu venceu a a morte. morte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Jesus. É a paz do ressuscitado que envolve você que hoje acordou agitado, mas que agora experimenta uma paz profunda na presença de Jesus, que entrou, que entra na sua casa através dessas imagens. E nós pedimos ao ressuscitado, por todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração, por você que enviou o seu pedido, o ressuscitado te vê e ele recebe o seu pedido de oração. Nós louvamos a Jesus também pelo projeto Dai-me Almas, por tantos que ajudam a tantas pessoas a ressuscitarem também, pela sua família, pelas suas necessidades. Nós rogamos a Jesus ressuscitado por você e por esse projeto que leva até você esta palavra, esta presença viva do Senhor, onde você está.
seja nas regiões pantaneiras, seja no campo, na cidade, nos hospitais, nos presídios. É Jesus entrando agora, através dessas imagens, e recebendo a sua súplica, a sua dor, a sua intenção. E nós agradecemos a Ele. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Obrigado, Senhor Jesus. Entregamos as pessoas que estão em viagem. Você que está indo viajar, seja qual for o meio, carro, ônibus, avião, talvez você esteja temeroso, temerosa. Nós entregamos agora a Jesus a sua viagem. Não temas. Entregamos todas as caravanas que já estão em viagem para cá, uma multidão que virá. Entregamos e pedimos ao Senhor a bênção e a proteção divina sobre todos aqueles que vão viajar. Nós queremos mesmo, Senhor, te pedir por cada mãe, por cada pai, por cada jovem que aqui estará. Queremos pedir que vá preparando os corações e que eles possam realmente ter um encontro com Jesus vivo, porque esta é a proposta desse ano. Que nós possamos encontrar o Senhor como os discípulos de Emaús o encontraram. Vá abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e até mesmo os nossos pés, para que nós possamos nos dirigirmos até a Ti, Senhor. Que não tenhamos medo como Madalena, que subiu à noite até o sepulcro. Nós queremos te pedir mesmo, Senhor, que como Madalena teve coragem de enfrentar a noite escura, também nós possamos enfrentar a noite dos nossos medos. Medos de viajar é um deles. Medos de deixar os filhos e maridos em casa. Medo de algo acontecer durante a sua ausência. Mas hoje, Senhor, diante de Ti, nós selamos todas as nossas famílias, todos os meios de transporte, para que nós possamos estar junto de Ti. Cantemos então recebendo essa bênção que sela toda a nossa oração. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria
confiado louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E aplauda Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.